Queridos irmãos, irmãs, amigos, sejam bem-vindos à cerimônia de abertura de terra do Templo de Londrina, Brasil, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agradecemos a participação de quem nos acompanha presencialmente e por meio da tecnologia. Temos o prazer de reconhecer Elder Ciro Chimaio, primeiro conselheiro da área Brasil, que preside esta cerimônia. Elder Chimaio está acompanhado por sua esposa, a irmã Alessandra Chimaio. Eu sou Elder Maurício Araújo, 70 de área, estou aqui com minha esposa, Michele Araújo. Elder Chimaio pediu que eu conduzisse essa reunião. Estendemos um reconhecimento especial a Sandra Moya, chefe da Casa Civil do Estado em Londrina e representante do governador da região norte do Paraná. Reconhecemos também a presença do excelentíssimo senhor prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, excelentíssimo senhor prefeito de Cambé, Conrado Scheller, excelentíssimo senhor prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira, excelentíssimo senhor prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Além disso, reconhecemos outras autoridades, líderes da igreja, líderes interreligiosos, militares, governamentais, comunitários e educacionais aqui conosco. Estendemos nossa gratidão àqueles que serviram no Comitê de Abertura de Terra como voluntários ou em outras funções no planejamento e preparação para o evento de hoje. Agradecemos especialmente aos coordenadores locais do Comitê de Abertura de Terra, o irmão Maurício Gonzaga e a irmã Cláudia Gonzaga. Começaremos ouvindo a oração de abertura oferecida pelo irmão Valmir Toshiyuki Tsukuda, membro da Estaca Londrina Tiradentes, Brasil. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, rogamos pelo Teu santo nome em oração nesta manhã, com os corações cheios de gratidão, por podermos estar reunidos para esta cerimônia de abertura de terra do Templo da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias em Londrina. Somos tão gratos, Senhor, pela misericórdia e por todas as bênçãos que Tens derramado em nossas vidas, em especial pelo privilégio de termos a perspectiva de termos o templo na cidade de Londrina. Agradecemos-te, Senhor, pelo sacrifício expiatório de Cristo. Rogamos-te, Senhor, que possas nos abençoar com a companhia do Teu Espírito, que possamos ser guiados e fortalecidos por Ti, e que possamos, dessa forma, ter um entendimento perfeito das coisas que o Senhor deseja de cada um de nós. Esta é a nossa humilde oração, que deixamos com amor, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Desde o início dessa dispensação, as cerimônias de abertura de terra para os templos fazem parte da história da igreja. A localização do primeiro templo revelada a Joseph Smith foi em Independence, Missouri. Nessas revelações, o Senhor identificou o local para o templo e ordenou que a terra fosse consagrada e dedicada. Para cumprir o mandamento do Senhor, a igreja realizou uma cerimônia simbólica para iniciar a construção de uma casa do Senhor. Ao celebrarmos o início da construção desta casa do Senhor, lembremos-nos do motivo pelo qual construímos esses templos sagrados, para que possamos fazer convênios sagrados com nosso Pai Celestial e receber as ordenanças do sacerdócio que nos ligarão a Ele e ao Salvador Jesus Cristo. Vamos agora seguir com o programa ouvindo. Como primeiro orador, teremos o irmão Tomás Eric Alvin Ullmann. Segundo orador, Beatriz Dias Rodrigues de Carvalho. Terceiro orador, Vanderleci Elina Schulze. Após, temos a apresentação pelo coral, o hino Cantando Louvamos, a regente, irmã Zuleika Araújo, e ao órgão, irmã Camila Bauer Yamashita Andrade. Muito bom dia, irmãos e irmãs. Como somos gratos por termos um profeta vidente e revelador que nos guia em nossos tempos. O presidente Maio nos ensinou que os profetas são atalaias na torre. Eles veem coisas que nós não vemos. Quando o presidente Russell M. Nelson, naquele domingo de conferência de outubro de 2022,
anunciou a construção do Templo de Londrina, como ficamos felizes e gratos pelo amor do Salvador, por todos nós que moramos nessa área do templo. Quando o nosso Senhor andou pela terra, ele nos ensinou que deveríamos ter uma casa de adoração. Em nossa dispensação, o templo de Kirtland foi o primeiro em 1836. O Senhor Jesus Cristo nos disse naquela ocasião que aceitava aquele edifício como sendo sua casa. Ele disse em Doutrina e Convênio 110:7, pois eis que aceitei esta casa, e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nessa casa. Nesse dia memorável, o profeta Russell M. Nelson traz a nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, da região de Londrina, a possibilidade dele, nosso amado Senhor Jesus Cristo, manifestar-se a nós com misericórdia na sua casa. Muito obrigado, presidente Maio, por estar presidindo esse evento. Quando o Templo de Londrina for dedicado em alguns anos, ele será, como falado pelo presidente Russell M. Nelson, um local para nos concentrarmos no templo como nunca antes. Ele nos abençoou para nos aproximarmos de Deus e de Jesus Cristo todos os dias. Muitos podem se perguntar por que temos templos e para que servem eles. Já fiz essa pergunta para mim mesmo. E quando estava trabalhando no batistério do Templo de Curitiba, não somente obtive a resposta, mas também obtive um testemunho. Quão importante é termos a autorização hoje do presidente Nelson, que possui a chave de coligação de Israel em ambos os lados do véu. E assim, conseguirmos ajudar todas as pessoas que por aqui passaram e precisam dos meus, dos seus, de todos os nossos esforços para terem através de nós a possibilidade de um progresso eterno, de terem suas vidas transformadas em um outro plano. E para que isso aconteça, precisamos trabalhar deste lado do véu, fazendo, por exemplo, como proposto pela presidência da área, a Semana Brasil de Indexação, que foi um sucesso, onde tivemos a oportunidade de trabalharmos as indexações e correções de nomes, podendo contribuir para o trabalho nos templos, e assim sermos salvadores no Monte Sião. Outro fator muito importante, as ordenanças e os convênios do templo são proteções para nós em nossas provações e tribulações diárias, e para o que iremos enfrentar no futuro, é o nosso legado e constitui nossa identidade. As ordenanças do templo que faremos aqui nesta casa nos conduzirão a nosso Salvador e nos concederão as bênçãos resultantes da expiação de Jesus Cristo. As ordenanças que receberemos no templo consistem numa série de instruções sobre como devemos viver e os convênios que devemos fazer, para vivermos em retidão e seguir nosso Salvador. O presidente Russell M. Nelson nos ensinou que o Salvador convida todas as pessoas a seguirem-no as vagas do batismo e, no momento apropriado, fazerem convênios adicionais com Deus no templo, receberem outras ordenanças essenciais e serem fiéis a elas. Todas essas coisas são exigidas se queremos ser exaltados com nossa família e com Deus para sempre. Bom, irmãos, eu queria prestar um testemunho. Eu sei que Deus vive, Ele nos ama. Sei que o templo é uma casa de adoração, é a casa do Senhor. Sei que o profeta é homem chamado por Deus. E eu amo minha família. Em nome de Jesus Cristo, amém. O profeta Russell M. Nelson me ensinou em abril do ano passado. Jesus Cristo é a razão pela qual construímos templos. Cada um deles é a sua santa casa. Fazer convênios e receber ordenanças essenciais no templo, bem como procurar se aproximar dele lá, abençoará a sua vida de maneiras que nenhum outro tipo de adoração pode abençoar. Nessa citação, ele ensina que ir ao templo pode nos ajudar a melhorar a nossa relação com o Salvador e aumentar nosso testemunho sobre o templo. Ele também disse que ir ao templo nos ajudará a pensar celestial. E quando eu faço boas escolhas no meu dia a dia para poder ter uma preparação e uma vida eterna com a minha família, eu consigo pensar celestial no templo como uma filha de Deus. Ao ir ao templo, devemos nos esforçar para que o Espírito Santo possa estar sempre perto de nós, pois lá temos sua plenitude. Nossos convênios no templo nos ajudam a fortalecer a nossa relação com Cristo. Em sua casa, somos abençoados com proteção contra a distração e tentação do mundo. Lá é nosso refúgio. Em Malaquias 4:6, lemos: E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos de seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, desde sempre, Deus quis que nós construíssemos templos para nos unir eternamente com a nossa família, para que o nosso coração possa ser convertido ao de nossos pais. Toda vez que eu tenho a oportunidade de servir no templo, eu sinto que as pessoas que eu estou
servindo estão sendo abençoadas assim como eu. Em 2022, eu e minha família fomos para Belém, onde meu pai serviu missão, e estava tendo a visitação do templo. E a gente foi e eu consegui andar nas salas que eu não posso entrar ainda, como a sala celestial, me fizeram sentir uma paz de que lá era um lugar perfeito espiritualmente. A outra vez que eu senti uma paz tão grande como essa foi na primeira vez que eu servi no templo, que depois de fazer as ordenanças, eu saí e fiquei ao lado de fora. E eu consegui sentir uma paz de que lá sempre ia ser meu refúgio. Porque em Alma 48 diz que para Moroni reforçar os exércitos, ele construiu lugares de refúgio para suportar as guerras. E deve ser assim como para a gente. Porque o templo pode ser nosso lugar de refúgio em meio às guerras. Eu quero prestar meu testemunho, que eu sei que Deus e Jesus Cristo nos amam tanto que os templos são lugares para que a gente possa estar mais perto deles em meio às provocações do Satanás e que a gente pode estar sempre lá para conseguir melhorar e a cada dia a gente pode estar mais perto de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Porque em nossos dias templos estão ficando mais próximos de nós. Porque nossa fé em Jesus Cristo e nosso amor por Ele são confirmados e fortalecidos, e assim podemos ter também uma confirmação de nossa verdadeira identidade, à medida que formos fiéis aos convênios. Hoje estamos aqui para a abertura de terra de um local onde vai ser erguido um templo, a casa do Senhor. O templo é literalmente a casa do Senhor. Se estou aqui hoje, é por conta de minha mãe, que há muito tempo atrás conheceu o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. E foi de uma maneira bastante inusitada. Minha mãe teve um sonho e ficou um tanto preocupada e, na época, não encontrou explicação. Ela sempre foi muito religiosa. E dizia ela que falou com vários líderes religiosos a respeito, mas sempre ficou com esse sonho na sua mente. 2 anos depois, em 1958, 2 rapazes, missionários, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, lhe falaram a respeito desta igreja. E veio à sua mente o sonho, e ela relata esse sonho a eles. Eles abrem um livro, onde tinha um sonho semelhante. E era o livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. E, mais especificamente, em 1 Nef 8. Eu estou falando aqui muito abreviadamente. Tem toda uma trajetória, tem toda uma história por trás disso. Nossa vida não foi mais a mesma a partir deste momento. Éramos na família, meus pais, meu irmão mais velho e eu tinha 2 aninhos. E minha tia Alice, sempre junto com minha mãe, conosco. E ela está aqui conosco hoje, né? Uma prova viva dessa história de conversão. Hoje aqui tem muitos pioneiros maravilhosos que me ajudaram a estar aqui hoje também. Com lindas histórias, como a de minha mãe, como a minha, e Maria Capello, Abílio Capello, né? Foram muitos desafios, muitos desafios, inúmeros, mas permanecemos firmes. Quando jovem, conheci um rapaz, que continua um rapaz, que aceitou trilhar esse caminho. E juntos fizemos convênios sagrados dentro de um templo como esse que vai ser erguido aqui. Isso já tem 47 anos. Graças a esses convênios, posso também me unir a meus pais, que não estão mais aqui, meus antepassados e a família linda que formei. Assim como todos que adentrarem também a essa casa, que podem ter essa oportunidade maravilhosa. Fazer e guardar convênios sagrados nos conecta ao Salvador Jesus Cristo. As promessas relacionadas aos convênios não seria possível sem Ele, sem o Salvador.
O Salvador disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O cumprimento de convênios, ele nos protege, nos prepara, nos capacita, graças à expiação do Salvador Jesus Cristo. Não estamos sós. Por meio da expiação de Jesus Cristo e de nossos convênios, recebemos forças para nos tornar e fazer o que não conseguiríamos com nossa capacidade mortal ilimitada. O presidente Russell M. Nelson, o profeta da igreja, ele disse: o templo é o nosso alicerce espiritual. Sempre que ocorrer qualquer tipo de agitação em sua vida, o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do templo. Fica aqui a minha gratidão. E por que não um tributo, né? A minha mãe, a meu pai, a minha família. Aos meus amigos maravilhosos que eu estou vendo rostos aqui que eu convivi na minha infância. Eu gostaria de mencionar o versículo do sonho que minha mãe teve, umzinho só. Fala assim: e enquanto eu comia do fruto, que está em 1 Nefe, no livro de Mórmon, 8:12. E enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. Minha mãe ofereceu desse fruto à sua família. E mesmo sem ter um templo no Brasil, ela fazia a sua genealogia e enviava o nome de seus familiares ao templo de Salt Lake, nos Estados Unidos, possibilitando assim fazer os convênios de seus antepassados, mesmo antes de realizar os seus próprios convênios. Eu mesma realizei os meus convênios no templo antes da minha mãe. Sou muito grata por esse evangelho na minha vida. Grata a todas as pessoas, aos membros da igreja que nos ajudaram no decorrer, no início da minha família, na minha infância, juventude e agora. Eu sou muito grata por esse evangelho, presto meu testemunho para vocês. Eu não saberia criar os meus 5 filhos, meus 13 netos, estar junto com essa família maravilhosa aqui. É uma visão celestial. E eu presto meu testemunho que eu sei que Jesus Cristo e o Pai Celestial vive e Ele nos ama. E eu deixo essas palavras com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Redentor, de ti.
Irmãos e irmãs, teremos agora o privilégio de ouvir o Elder Ciro Chimaio. Após sua mensagem, o Elder Chimaio fará a oração dedicatória, dedicando este local para a construção de um templo sagrado. Após a conclusão da oração, os convidamos a permanecerem sentados enquanto procedemos com a cerimônia de abertura da terra. Faremos em etapas, chamando as pessoas previamente convidadas a participar de cada etapa. Ao término da última etapa, todos os presentes que desejarem também terão a oportunidade de participar. Obrigado, irmãos e irmãs, por estarem aqui hoje. Agora ouviremos o Elder Ciro Chimaio. Bom dia, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Para mim é um privilégio grande estar com vocês aqui nesta manhã e sou grato pela oportunidade que tenho de compartilhar este momento tão especial com cada um de vocês. Somos um grupo relativamente pequeno, mas representamos muitos que tiveram um papel importante para que pudéssemos estar aqui hoje. Como ouvimos nesta manhã, templos são lugares sagrados, onde vamos para fazer convênios e nos aproximar do nosso Salvador Jesus Cristo. Vemos isto nas Escrituras, no Velho Testamento, na Bíblia, no livro de Ageu. No capítulo 1 nós lemos: Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Aqui nesse versículo, nessa escritura, aprendemos que precisamos atentar para o convite do Senhor, feito para cada um de nós através do profeta Ageu, de considerar nossos caminhos. Nossos caminhos estão nos aproximando do nosso Salvador Jesus Cristo, ou precisamos fazer alguns ajustes? Sabemos que Cristo é o caminho que nos leva de volta ao nosso Pai Celestial, conforme lemos em João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se precisamos considerar nossos caminhos, e Jesus é o caminho que nos leva de volta à presença do nosso Pai Celestial, precisamos então buscar Jesus Cristo. E vemos isto novamente na Bíblia. No capítulo 1 de João, lemos o relato de 2 discípulos de João Batista, que resolveram buscar a Cristo. E tudo começou quando lemos no versículo 34, João Batista falando, e ele fala: E eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos. E vendo Jesus andar por ali, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. E viram onde morava,
e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Tenho pensado como eu responderia essa pergunta: que buscais? O que eu estou buscando em minha vida hoje? Quais são as minhas prioridades? Novamente em Éter, no capítulo 12, o profeta Moroni nos ajuda a responder essa pergunta. O que buscais? E ele fala, no versículo 41, e agora vos exorto que busqueis este Jesus, sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai, e também do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que dá testemunho deles, esteja e permaneça em vós eternamente. Como então buscamos Jesus Cristo? No pregar o meu evangelho, aprendemos que buscar a Cristo é um processo gradual. No capítulo 6, lemos: tornar-se mais semelhante ao Salvador. É um processo gradual que dura toda a vida. Com o desejo de agradar a Deus, melhore uma decisão de cada vez. Seja paciente consigo mesmo. Deus sabe que a mudança e o crescimento levam tempo. E Ele está satisfeito com seus desejos sinceros e vai abençoá-lo por cada esforço que fizer. Nessa citação aprendemos que nos achegamos a Cristo pouco a pouco. Só precisamos nos esforçar. No Evangelho, nós recebemos crédito por tentar. Não existe perfeição. Deus não espera a perfeição. Ele espera que nos esforcemos com diligência e paciência. Conforme observamos em Alma, no capítulo 32, no versículo 42. E por causa de vosso esforço e de vossa fé e de vossa paciência em cultivar a palavra, para que crie raiz em vós, eis que pouco a pouco colhereis o seu fruto, que é sumamente precioso, que é mais doce que tudo que é doce, que é mais branco que tudo que é branco. Sim, é mais puro que tudo que é puro. Banquetear-vos-eis com este fruto, até vos fartardes, de modo que não tereis fome, nem tereis sede. Foi o esforço, a fé e a paciência de muitos que nos permite estar aqui nesta manhã, para fazer a abertura de terra do Templo de Londrina, Brasil. Sei que ao considerar nossos caminhos e a buscar a Cristo com fé, diligência e paciência, Ele magnificará nossos esforços e seremos grandemente abençoados. Sei que Deus cumpre suas promessas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, como anunciado anteriormente, eu vou proceder agora com a oração de dedicação para a abertura do solo do Templo de Londrina. Nosso bondoso Pai Celestial, com o nosso coração cheio de gratidão, nos reunimos aqui nesta manhã, hoje, para a abertura do Templo de Londrina. Pai, somos gratos pelo nosso Salvador Jesus Cristo, por tudo que Ele fez e faz por cada um de nós. Sabemos que é somente dele, Pai, nosso Salvador Jesus Cristo, que podemos um dia voltar à Tua presença. Rogamos a Ti, Pai, para sempre termos a coragem de seguir os sussurros do Espírito Santo e assim permanecermos no caminho do convênio. Somos gratos pelos convênios do templo que nos aproximam de Ti. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do santo sacerdócio de Melquisedeque e agindo sobre a direção do presidente Russell M. Nelson, que porta e exercita todas as chaves do sacerdócio, eu agora dedico e consagro este local, sagrado, para a construção do Templo de Londrina, Paraná, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Rogamos que este lugar possa ser protegido por Ti, que todos os trabalhadores possam sentir o Teu Espírito nesse local e ter o desejo de fazer o seu melhor. Que seus esforços sejam magnificados, Pai. Pai, abençoa e proteja, não só os que estarão trabalhando diretamente neste local, mas também os que estarão envolvidos neste projeto, desde a sua concepção, aprovação junto aos órgãos públicos, até os detalhes finais da construção. Pedimos que o espírito de união e cooperação
possa prevalecer em todos os momentos, para que assim os trabalhos sejam concluídos, de acordo com a tua vontade. Oramos para que este templo possa ser um marco no estabelecimento de seu reino aqui nesta região. Que todos os membros e não membros que residem no distrito deste templo possam sentir o teu amor, tua misericórdia, e assim terem o desejo de estarem mais próximos de ti. Rogamos para termos o desejo, a fé e a determinação de buscarmos as bênçãos do arrependimento diário, que nos permite progredir e continuar nesta jornada, de volta à tua presença. Que hoje seja um marco em nossas vidas, para procurarmos ser um pouco melhor a cada dia, para termos maior desejo de ajudar a coligar Israel, em ambos os lados do véu, para ajudar aqueles que ainda não entraram no caminho do convênio, e para fortalecer aqueles que iniciaram o caminho, mas que por alguma razão o deixaram. Rogamos a Ti para que possamos amar a todos e, por meio de nosso exemplo, o Espírito possa tocar o coração daqueles que estão buscando a verdade. Abençoe, fortalece e proteja as famílias e todos aqueles que estão se esforçando para fazer o seu melhor. Pai, nós imploramos a Ti para que eles sejam fortalecidos e edificados, com o nosso coração cheio de gratidão a Ti e aos membros dessa região, que tanto sacrificaram para estabelecer o Teu reino aqui. Nós humildemente oferecemos esta oração. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, irmãs e amigos, agora procederemos à cerimônia de abertura de terra por etapas. Conforme eu mencionar os nomes, as pessoas poderão tomar os seus lugares aqui à frente. Faremos isso em 4 etapas e, ao final, todos os que desejarem poderão participar também. Convidamos o Elder Ciro Chimaio e sua esposa, a irmã Chimaio, a tomarem seu lugar ao centro aqui da caixa de areia. Convidamos a senhora Sandra Moya, chefe da Casa Civil do Estado e representante do governador na região norte do Paraná. O senhor Marcelo Bellinati, prefeito do município de Londrina. O senhor Conrado Scheller, prefeito do município de Cambé. O senhor José Maria Ferreira, prefeito do município de Biporã. O senhor João Marques Mendonça, vice-prefeito de Londrina. O irmão Maurício Gonzaga e a irmã Cláudia Gonzaga. A irmã Gláucia Gameiro. Coronel César Vinícius Kogut. Irmão Percival Yamashita. Tenente Coronel Ricardo Fardim Eguedes. A irmã Ana Laura Tsukuda Lenardão, o irmão Miguel Mendes de Freitas, o elder Maurício Araújo e a irmã Michele Araújo. Subtenente André Marinho Ferreira.